Vocês acham que Jesus tinha sentido de derramar gotas de sangue no suor? O que vocês acham? Reginaldo, Regi, dá uma encostada para mim nas portas ali, fazendo favor. Isso, obrigado. Ou na cortina, isso. Eu já não enxergo, aí vem um clarão desse no meu zóio, aí eu não sei nem mais onde eu estou, né? Então vamos lá. O que vocês acham? Esse fenômeno já ocorreu na história? De alguém transpirar gotas de sangue? O que vocês acham? Você sabia que é um fenômeno físico realmente? Quando você lê, tem uma coleção do Justo Gonçalves, Cristianismo através da História. Não, uma história ilustrada do cristianismo. Cristianismo através da História do Carnes. Esse é do Justo Gonçalves. É uma série com 10 livros. E cada livro trabalha uma era, uma época da história. Tá? E ele conta de uma senhora que foi condenada à fogueira. E na noite que ela foi condenada, ela agonizou tanto que ela transpirou gotas de sangue. O que vocês acham? Dessa agonia. O que vocês imaginam que foi aquele Getsemane? Não tem pressa não, até meio-dia a gente vai embora. Vocês querem falar, pode falar. O que vocês acham que foi aquele momento? Naquele jardim. Oi? Pensar em nós também. É muito sofrimento, eu acho que foi sofrimento. O sofrimento dele era maior em pensar em nós, no que ele ia acontecer, no que Deus ia fazer com ele. Os dois, né? Os dois. Eu acho que os dois. Eu pensava no pai, que tinha abandonado, vendo ele naquela agonia. Então já estava sofrendo, né? A ausência do pai. Quem que já ouviu assim? Dura coisa é cair. Dura coisa é cair nas mãos de Deus. Jesus caiu nas mãos de Deus? Caiu não? Não caiu nas mãos de Deus? O que Deus estava fazendo com Jesus? Jogando sobre ele o quê? Culpa, ira. Quem aqui gosta de receber a culpa sendo inocente? Quem aqui fala assim, não? Quem que gosta disso? Quem quebrou o prato? Quem comeu o pudim? Em casa, coisas tão pequenas, a gente já dá umas estreladas, não dá? E na minha casa é terrível, terrível na minha casa. E quando eles descobrem que fui eu que fiz, quando eles descobrem que fui eu que quebrei, você sabe o que a dona Marli fala? Você também quebra. Você também estaciona errado. Ah, você também leva multa. Cuidado, você também leva multa.
não sei por que fala isso comigo, eu não sou assim com ninguém. Como que é você se sentir culpado, sendo o quê? Inocente. Como que é você assumir a culpa de alguém que você sabe que não merece? Pensa bem, Jesus está com 3 amigos orando. Jesus está no Getsemane. Por que ele leva os 3 nesse momento? O que ele queria? Por que ele leva Pedro, Tiago e João com eles ali no Getsemane? Não haviam 12? Por que leva os 3? E o que ele queria? Só intercessão? Queria dividir esse momento, ele queria te ajuda. E aí ele está lá agonizando, ele chega e olha como é que os 3 estão. E o que ele faz? Vocês estão de brincadeira, então, não? Pô, brincadeira! Vocês estão de brincadeira comigo? Foi isso que ele falou? Ele fala isso para os 3. Aí ele volta e continua orando. Aí quando ele termina de orar, ele vai lá e ele fala. E nós? E o que nós faz? Por que ele está orando? Por que ele está vivendo aquilo tudo? Por que ele tem que passar por aquilo que ele está passando? Por causa de quem? Daqueles 3 infelizes que ele precisa deles, e os 3 estão o quê? Ou seja, tudo isso que eu estou passando é por causa de quem? De vocês. E vocês não podem ficar o quê? Comigo, orando. Qual vontade de dar? Dá vontade de fazer o quê? O que dá vontade de fazer, gente? Oi? O que dá vontade de fazer? Gente, você sabe qual é a melhor companhia que existe para assistir filme? Eu. Nossa, eu sou uma companhia para assistir filme. Ontem nós saímos do casamento, chegamos às 9 horas. Dona Maria, vamos assistir um filme, vamos. Só sei que de repente eu levantei, olhei para ela e falei, nossa, o que aconteceu aqui? Esse cara já foi preso. Eu consigo assistir o começo, o meio e o fim do filme. Companhia fantástica. E eu ainda, quando está muito ruim, eu vou para a cama. E ela não. Você está escutando o cara, bem filme. Não, estou assistindo. Estou assistindo. Você dá, não, estou assistindo. Pô, vai dormir na cama. Não. Às vezes essas coisas tão pequenas, a gente se irrita com tanta facilidade. Não é verdade? A gente dá um peso tão grande para essas coisas. O que está
estava em jogo ali? O que vocês acham que iria acontecer ali naquele momento? Né? Aquilo que eu falei. Eu não sei assim quantos aqui já presenciou, né, velório de pessoas da igreja, como que é? O povo acha esquisito que a gente canta, não acha? Há uma serenidade. E por que na morte de Jesus há tanta dor? Há tanta dor envolvida, há tanta agonia. Na morte de Jesus é algo assim que a gente diz que a morte, o que é para nós? Uma passagem, que é o momento de completar a carreira. Mas ali na morte de Jesus tem esse ingrediente. E quando ele fala, se for possível, o quê? Passa de mim esse cálice. O que ele está dizendo? Oi? Tira de mim a dor, tira de mim a morte, ou tira de mim a condenação? Tira de mim o quê? O que era mais dolorido para Jesus? Nós temos aqui uma menininha chamada Sofia. Ela prefere apanhar do que ser chamada a atenção. Nunca apanhou, né, filha? Acho que o problema é esse. Se você acusar essa menina, se você... para ela é a morte. Se ela for chamada a atenção, se ela tiver que passar vergonha por causa de algum erro, ela não aguenta. Ela abre a boca. O que sempre doeu na vida dela foi se for chamar a atenção. Ela prefere apanhar do que passar vergonha. O outro prefere passar vergonha do que apanhar. Essa situação a gente tem. Você tem noção do que significa o pecado para Deus? Alguém tem noção? Quando você chega em Gênesis capítulo 6, o que Deus faz com a humanidade toda? O que diz Gênesis 6? O que se fala em Gênesis 6? Oi? O que acontece em Gênesis 6? 5 e 6. Deus chama alguém para construir uma arca. Que arca que é essa? A arca de... É a arca da condenação ou é a arca da salvação? Oi? Mas é a arca da condenação ou é a arca da salvação? Oi? Era a arca da salvação ou é a arca da condenação? Você acha? Por que você acha, irmã Sheila? Jesus
Ele veio para nos salvar ou para nos condenar? Jesus veio para nos salvar ou nos condenar? Por que a gente não fala que Jesus nos condena? O que diz João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça. E por que a gente fala que a arca é da condenação? E Jesus? Também. Então, mas a gente fala que Jesus é o nosso Salvador. E a arca? Mas a gente não fala que a arca é salvação. Oi? Ah, mas a gente não fala. E por que a gente não fala? Isso. Alguém está dizendo que só foi uma família salva. Mas foi salvação ou foi condenação? Então é a arca do quê? Da salvação. Aí que está, a nossa pregação está errada. Como a nossa pregação está errada quando a gente fala que Jesus, quando Ele morre na cruz, Ele nos salva dos nossos pecados, mas a gente não fala do quê? Da vida de Jesus. A gente fala que a gente tem que se apropriar da morte de Jesus, ok? Mas alguém fala que a gente tem que viver a vida de Jesus? Alguém tem sermão assim? Gente, vocês têm que viver a vida de Jesus. Todo tipo de culto, todo tipo de mensagem é o quê? É o apelo para você receber o quê? O que você tem que receber? O perdão de Jesus. Mas você não tem que receber o quê? A vida. O apelo não é para a vida. A gente não prega. Você tem que aprender, você tem que receber a vida. E você sabe o que me chamou muita atenção nesse negócio de Noé? Aquele filme que todo mundo criticou de Noé. Não sei se você assistiu, é um negócio esquisito. As árvores brotam, tem braço, é um negócio estranho. Mas você sabe o que me chamou muita atenção naquele filme? Que era a salvação. Vamos olhar a humanidade hoje. Vou pegar aí. Nossa, não tem gente idosa aqui. Vocês acham que o mundo hoje, moralmente falando, eticamente falando, está melhor do que antes? Por quê? Vocês acham que na época de vocês era melhor do que hoje? Não? Por que era melhor do que hoje? Sério? Você acha que isso é ruim? Eu acho, porque eu ia com meus amigos em vários lugares sem ter celular, ia na casa das pessoas conversar. Hoje em dia você vai na casa da pessoa, eu vou na casa do meu pai, chega lá, meu pai está vendo o celular, nem olha pra gente. Então antigamente não, antigamente você conversava até madrugada, sem ter problema. Até teu pai está com o celular? Até meu pai. Ele aprendeu a mexer, agora esquece. Então hoje em dia eu acho que não tem aquele mais de você conversar olho no olho, né? Antigamente sim. Semana eu vim aqui para a igreja, eu esqueci o celular em casa.
eu abri meu celular. Oi? Tinha bastante mensagem. Eu respondi. Ninguém morreu, cara. Ninguém falou, nossa, você demorou tanto para responder. Aí a irmã amor, né? Falou, nossa, você aguentou ficar? Você aguentou ficar? Eu tive um problema aqui com o celular, porque ele é corporativo, e quando a gente mudou, acho que era Vivo, foi para Claro, não conseguia fazer a portabilidade. Tentamos, aí o técnico veio, pegou o celular, levou para Claro, para fazer, sei lá, coisa técnica. 3 horas depois ele veio aqui, ele falou, de quem que é esse celular? Gente, eu não quero esse negócio perto de mim de jeito nenhum, esse negócio apita o tempo todo. Toma, quem que é ele? De quem que é esse celular aqui? O cara não conseguiu ficar 3 horas com esse celular. E só agora, na hora do culto, já tem 6 mensagens. E o cara sabe que eu estou pregando. Sabe que eu estou na igreja. O mundo hoje, como é que está? As pessoas sabem viver? O que vocês acham? As pessoas sabem viver? O que é viver hoje? É? A pessoa que está enfrentando no leito morte, sabe? Se perguntar para ela, ela vai saber responder. Nossa, é preciso chegar nesse momento para o quê? Para saber o valor da vida, saber o que é viver, saber o valor de ter Cristo no coração. O mundo hoje tem tanta informação que gera tantos questionamentos que a pessoa fica tentando refletir todos os questionamentos, esquece de viver o dia a dia, sentar na mesa do café da manhã com a família. É o dia após dia, esquece disso. Esquece que precisa agradecer a Deus, esquece que precisa rogar a Deus o perdão. Detalhes do dia a dia. Ontem a Marli estava se arrumando para ir no casamento, e aí eu recebi uma mensagem dela, maravilhosa. Compra Marmitex. A comida da Marmitex pode ser a melhor do mundo, mas quando você vê aquele negócio de alumínio, não sei, parece que arranca, né? Arranca o sabor. Quando põe naquele troço de alumínio, que você abre aquilo lá, eu não sei para mim. Aí o Thales já estava na rua, eu falei, pega 2 Marmitex, filho. Chegou, ele tinha saído cedo e tal. Eu estava terminando de escrever. E eu vi que ele ia almoçar sozinho. Ele fica a semana inteira em Indaiatuba. E esse final de semana ele tinha ido para o Rio de Janeiro, na casa do primo dele. Fazia uns 10 dias que ele não ia para cá. E aí? O cara estava morrendo de fome. Ele estava sem um pingo de fome. Parei tudo, fui lá. Dei até minha mistura para ele. O que é a vida?
Quando Jesus olha aqueles 3 dormindo, quando Jesus olha para nós, porque a irmã Maria Helena falou que quando ele morreu na cruz, ele já conhecia a senhora, ou não conhecia a senhora? Já sabia tudo que a senhora apronta, já sabia. E aí quando ele olha para a senhora e sabe tudo que a senhora apronta, ele diz o quê? Eu vou morrer na cruz. Ele fala isso ou não? Fala ou não fala? Por quê? Não, eu não sou contra. Não, quando ele olha, ele vai para a cruz e lembra da senhora. Ele quer ir para a cruz quando ele olha para mim? O que será? Quando ele olha para você, ele diz agora? Não, por quê? Você é ruim com ele. Ela dorme no filme. Jesus está indo para a cruz, lá para a cruz, e ele para e olha para a gente. Afasta de mim esse cálice. O que ele fala? Agora que eu preciso ir, porque se eu não for, esse negócio não vai ter jeito não. Ontem um menino sentou à mesa comigo lá no casamento, ele perguntou para mim: pastor, o senhor já teve assim alguns momentos que o senhor pensou em abandonar tudo, deixar a fé? Eu falei: estou tendo um agora com você aqui. A festa está tão legal, cara, você fica perguntando essas coisas para mim. Pô, acho que eu sou meio doido, não. Pastor, o senhor já teve algum momento assim que o senhor pensou em desistir, em abandonar a fé? Eu falei: já tive. Toda vez que eu olho para os outros, toda vez que eu olho para o povo da igreja, aí tem dia que eu falo assim para Marli, quero ir para a igreja não. Ela falou: mas você tem que ir. Não vou não. Por quê? 50% do povo da igreja não gosta de mim. Mas ela falou: mas eu tenho os outros 50%. Eu não gosto deles. O que mais dói no ministério? É pregar? Não, gente, é maravilhoso. É ensinar? Não, é maravilhoso. Sabe o que dói no ministério? Administrar pessoas. Frustração, decepção, engano. Jesus olha isso tudo. E o que ele diz? Seja feito. E qual é a vontade? Qual é a vontade? Então, a vida de Jesus é marcada por uma vida de oração, certo? E os momentos mais críticos da vida de Jesus, se você olhar bem, ele sempre está em oração. Tá? Depois do batismo, o que acontece? Ele vai para o deserto para orar. Todos os momentos ele se retira e vai para o deserto para... Ele sempre faz isso. E nesse momento, que é o momento mais crucial da vida dele, ele vai para o jardim. Aquele jardim, quando a gente lembra a palavra jardim, o que lembra? O que essa palavra traz na tua cabeça? Você fala jardim, qual é a imagem que vem na tua cabeça de jardim? Oi?
Que tipo de sensação que te traz jardim? Paz. O que mais? Aconchego. Vocês sabiam que eu tenho um canto na minha casa que é um jardim? A gente tem um cantinho lá que a gente fez, que tem as orquídeas, e aí tem as como é que chama, Sofia, aqueles negócios? As suculentas, e tem uns cactos que são endemoniados, né? Tem uns cactos. A Marli mandou embora o Mickey, mandou embora. Mickey foi dispensado de casa, tá? Mickey, não sei se você já teve Mickey de cactos. Só de você chegar perto ele joga uns espinhos que grudam em você, de machuca e doendo. Mas eu tenho, então de vez em quando eu fico ali naquele canto. Sabe aquele canto ali eu acho lindo ver como que uma coisinha tão pequenininha ele vai crescendo. Eu acho lindo ver a vida ali, as flores ali daquela orquídea, como que é perfeito a tonalidade da cor de tudo. E esse jardim do Getsemane, o que ele é? O que ele significa para Cristo? Oi? Era um lugar especial? É? O que ele viu nesse jardim? O que ele presenciou ali? As flores, a beleza. O que ele viu naquele jardim? Na hora que ele chega, ele cambaleia. Vocês imaginem, como que vocês imaginem o jardim do Éden? Como que era o jardim do Éden? Vamos pensar. Quando se fala de jardim do Éden, olha a imagem que a gente tem nesse lugar, nesse ambiente. Oi? Quê? Lindo mesmo, perfeito. De paz. E quando Eva e Adão comem o fruto, mas não é lindo? Você pode estar no céu, mas se você estiver em pecado, aonde você está? No inferno. Você pode estar no melhor lugar do mundo, você pode estar no lugar mais lindo do mundo, mas se você estiver em pecado, o que aquilo é? Você pode estar no maior banquete, você pode estar diante de tudo que há de bom no mundo, mas se você estiver em pecado, mas você está no lugar mais lindo do mundo, você está no lugar mais perfeito do mundo. Jesus não estava em pecado? Qual foi o que Jesus sentiu naquele momento? Não. Aquele que não conheceu o pecado. Você sabe o que Deus sentiu? O que Jesus sentiu ali?
do quê? De ser pecador. Deus olhou para ele e falou o quê? Eu vou me afastar de você, porque você está em pecado. O que Adão e Eva sentiu quando Deus olha para ele e diz assim: por que vocês estão nus? O que os dois sentiram? Vergonha. O que Jesus sente? Dor. A gente não tem essa noção. O que é pecado para a gente? Em casa a gente não se fala palavrão. Se fala, nunca falamos. E um dia eles brincando, chegaram em casa, o Thales chateado, triste, muito triste, quase chorando. Pai, o Gil me xingou, o Gil falou um palavrão para mim. É, filho? O que ele falou? Ele me chamou de bobo, pai. Esse menino adora ir no futebol. Adora, gosta demais. Eu vou junto com ele. Muito pouco. Eu posso ir junto. Ele passa 90 minutos, ele não fala um palavrão. Eu que tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar um cuidado tremendo, porque às vezes vem o velho homem. Fala um palavrão. Quando eu dei aula, os meninos pararam e falaram para mim: professor, só fala palavrão? Eu não falo. Roberto trabalhou comigo uns 4 anos. Alguma vez eu te xinguei, Roberto? Tive vontade, mas não. Quando vem um palavrão, me dói. Eu fico envergonhado por eles. É tão vergonhoso. É muita vergonha quando eu escuto um. Porque você não está o quê? Quando vocês estão em reunião de família, não sei quantos aqui tem família que não é da igreja. Como que é as festas? Como que é o diálogo? Como que é a conversa? Oi? 10 palavras e 11 palavrões. Dói para eles. Quem aqui já fumou? Levanta a mão, já foi fumante. O primeiro cigarro queima. A gente tem vergonha, não tem? O segundo cigarro. Oi? Melhora um pouquinho. Aí vem o terceiro. Mas o primeiro cigarro é ruim. Primeira vez que fumo é muito ruim, queima. Eu não consegui passar da pituca. O cara nunca quis fumar, porque fumar em casa, a gente cresceu aprendendo que cigarro é a chupeta do capeta. É ou não é? A gente cresceu ouvindo que cigarro é o quê? A chupeta do capeta. Nunca. Eu só tenho uma irmã que fuma escondido. Tem vergonha de fumar perto da gente. Não fuma perto da gente.
vem com aquele cheiro. A gente sabe que fumou. Aí a gente tem uma noção do que significa para a gente essas coisas, né? Cigarro, palavrão, piada imunda, né? Sei você que trabalha aí, os homens ali na hora do almoço, no café da manhã, mostra os vídeos, compartilha aqueles vídeos que você, né? Eu lembro que quando eu fazia faculdade aqui em Anguera, era a época da formatura, e eles estavam arrecadando fundos para fazer a formatura. E você sabe qual era o prêmio? Eu não entendia, porque passava a rifa, aí vinha em um, no outro, no outro. Quando chegava em mim, eles pulavam. Eu falava, por que vocês pulam? Ah, você não vai querer. O que era essa rifa? O que vocês acham que era essa rifa? Chegava em mim e pulava, você vê? Era quase isso. Era uma noite no Excalibur, lá naquele motel. Contudo, aí você para e pensa: quantos ali eram casados? Porque eram só para os casados. Aquela rifa era para os casados. Eu achava que era para os casados. Ou não? Vamos pensar hoje dentro da igreja. Jovem casado, jovem noivo, namorando. Eles aguardam para o tempo, casar, mantendo a pureza, a santidade do casamento. Se você falar isso hoje, o que você é? Não sei. É atrasado? É atrasado. Tem pai que faz o que com a filha? Com o próprio filho? Dá a chave do quarto e ainda diz o quê? É melhor fazer aqui em casa. Cara, desculpa assim, não sei. Eu acho que a gente tem que mudar, a gente tem que se atualizar, certo? Você tem noção de Jesus vivendo tudo isso? Vocês têm noção de Jesus vivendo tudo isso? Se nós a gente já olha isso se a gente não falar de outras coisas, né? Então vamos lá. Eu sei que eu vou sofrer demais se eu perder filho, se eu perder um pai, se eu perder esposa. Ok? Dói ou não dói? Eu já falei isso aqui. Quando o esposo perde a esposa e a esposa perde o esposo, o que eles viram? O que eles viram? Viúvo. Quando um filho perde um pai, o que ele vira? Órfão. Quando o pai perde filho, o que ele vira?
não tem nome. Por que quando um pai perde filho, ninguém conseguiu colocar nome? Porque não é uma ordem natural. O que mais? Qual é a maior dor de um pai? Enterrar um filho. Eu estava no acampamento das crianças. Terrível aquele acampamento. 100 crianças. Eu achei que meia-noite eu ia dormir e eles fizeram caça ao tesouro. Meia-noite eu amarrei com eles, correndo para tudo quanto é lado. Mas pior do que isso foi a notícia que eu recebi. Pastora, esposa do meu irmão acabou de falecer. 26 anos. Você sabe o que é? Cunhada do Piola. Menina, né? E quando eu fui lá, foi uma das piores cenas que eu vi. Ela era filha única. Eu olhava aquele pai e aquela mãe, o berro, a dor. Ele gritava, era um negócio assim que até hoje eu não consigo tirar isso da minha mente. Eu sentado ali olhava aquele pai e naquela ocasião a Sofia estava nos Estados Unidos. A gente estava sofrendo demais com ela lá. A gente ouvia aquela cantora lá, que é? Percy. Uma cantora que ela gosta de uma música, ela gostava de uma música, e era incrível que aonde a gente ia, tocava aquela música. E quando a gente ouvia aquela música, a gente lembrava dela, nossa, aí estragava tudo quanto é passeio, né? Eu já nem ligava na rádio, porque estragava tudo quanto é passeio, porque ligava o rádio e cantava essa música. E a Sofia lá. E naquele dia eu entendi o que era esperança. Aquele dia eu entendi o que era esperança. Sabe o que aquele pai falava? Eu não vou poder mais te abraçar. Eu não vou mais te receber em casa. Só no céu. E ali eu sabia que em junho terminava o intercâmbio da Sofia e ela ia voltar. E aí eu pensei em Jesus. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Pior do que perder o amor do Pai receber a ira. A ira de Deus. E o que é essa ira de Deus? Para quem que Deus fez o inferno? Para quem que Deus fez o inferno? Oi? Para quem que Deus fez o inferno? Quem hoje habita no inferno?
Quem habita no inferno hoje? Quem que habita no inferno hoje? Quem que habita no inferno? Não. O diabo não está no inferno. Quem que habita no inferno? Ninguém. Não tem ninguém no inferno. Está no inferno? Por quê? Por que não tem ninguém no inferno? Por que não tem ninguém no inferno, gente? Oi? Ainda não teve o quê? O julgar. Depois que nós fomos julgados, o que vai acontecer? Tem alguém no inferno? Então, às vezes, fala um monte de coisa que a gente nem sabe o que a gente está falando. Não tem ninguém no inferno. O diabo está no inferno. Você sabe onde que o diabo mais gosta de ficar? Banco vazio de igreja. Põe a bolsa do lado, tira ele. Não dizia isso? Aonde que o diabo está? Nas regiões o quê? Celestes. Para com esse negócio que o diabo está no inferno. Outra, qual a ideia que a gente tem do inferno? Que o diabo vai morar no inferno como? O diabo mora no inferno, ele se diverte. Gente, se o inferno é o lugar de condenação do diabo, vocês têm noção do que é o inferno? Pô, tem que ser terror pro diabo. Não é lugar de diversão. E eu acho que a pior coisa que vai ter no inferno é o teu vizinho. Você já imaginou você acordar e dizer bom dia, diabo? Como é que foi a noite? Oi? Quente? Como é que você teve? A ideia que a gente tem é que o diabo se diverte no inferno, causando dor nos outros. Qual é o último lugar que o diabo quer ir? Aonde? Para o inferno. E ele quer ir sozinho? Quem que ele quer levar? Quem que ele quer levar? Você, ele quer levar você. Então, a gente fantasia demais. A gente tem aquela ideia do diabo vermelhão, com tridente, rindo. Oi? Um anjo. Você sabia que o diabo ele tem um comportamento mais sério do que muito crente? Porque o diabo ele teme e treme. O diabo teme e crente. A gente faz até desfile na rua com caixão, colocando o diabo enfiando uma espada. A gente brinca. A gente põe amuleto dentro do carro. Nós fomos para a Bahia, e a Marli, quando a gente acabou de subir aquele elevador Lacerda lá, já vieram com a falei, Marli, não põe esse troço. Cara, você é ignorante, isso é de graça. Me respeita. Não põe isso. Dá a minha que eu ponho no meu bolso para ninguém ver. E aí,
do Senhor do Bonfim eu não posso pôr porque é consagrado ao diabo, mas eu pego na igreja. Na igreja eu posso, porque foi consagrado, foi ungida, eu ponho no bolso. Vocês têm noção do que é o inferno, gente? Então ninguém foi para o inferno ainda. As almas que morreram sem Cristo estão aonde? No Hades. Talvez outro dia a gente pare e pensa, mostre esses textos bíblicos. O que é o Hades? É o lugar de tormento. É aqueles que morreram sem Cristo e estão aguardando o quê? O julgamento. E quem está no Hades vai para onde? O inferno. E quem morreu com Cristo está no céu. Quem morreu com Cristo foi para o céu? Foi para o céu? Paraíso. Paraíso. Lembra o ladrão na cruz? Hoje mesmo estarás comigo aonde? Paraíso. Jesus falou que hoje mesmo estarás comigo no céu? Não, o que ele falou? Paraíso. E quem está no paraíso vai para onde? Vai para onde? Para o céu. Mas ainda não aconteceu o quê? O julgamento. Não tem ninguém no inferno. Em Apocalipse 20, que diz que quando o Cordeiro vier, o que vai acontecer com a morte? Com o Hades, eles serão jogados no... E o que é o inferno? O Gena, que é... O que é o Gena? O lago de fogo e enxofre que arde de dia e de noite para sempre. Quando Jesus entra no Getsemane, o que ele vê? Ele foi no Hades, porque no inferno não tem ninguém, então ele não ia no inferno. Do Hades, Hades, o problema é que a palavra Hades é traduzida na Bíblia como inferno. Então o texto lá é o Hades, os espíritos. No Antigo Testamento não tem conceito de inferno. Eles não têm esse conceito, porque ainda é algo que está desenvolvido. Seol é o lugar habitação dos mortos. A palavra Seol no Antigo Testamento é habitação dos mortos. Ele foi ao Seol. Então quem explica tudo isso é o apóstolo Pedro. Então quando você olha lá em Lucas que o Lázaro está no seio do pai Abraão, paraíso, e que o rico foi lançado ao Hades, não Gena. Gena, lago de fogo e enxofre. Quando Jesus olha o Gena, o que ele faz? Sofre. E você sabe o que Deus está dizendo para ele? Só existe uma forma deles não irem para o Gena. Você viu o que você viu no Gena? Ele só não for para o Gena se você for para a cruz. Está na hora da gente parar de ter aqueles livrinhos de escola dominical com aquelas figuras, né, de testemunho de Jeová, que vem aquelas pinturas. Não é bem isso não, gente.
a coisa é muito mais grave. Dúvidas? Alguma pergunta? Hein? Dúvidas ficaram? Oi? Quem? No Seol não tem um conceito ainda de Gena e Hades, porque é Antigo Testamento. Seol, o conceito é habitação de mortos, todos. Não há essa divisão, até porque não há ainda julgamento, não tem Cristo. Então, Seol é onde eu habito, os mortos habitam, e dentro do Seol há os que serão condenados e os que serão salvos. Mas não há esse conceito, é um conceito do Antigo Testamento. Você já tem essas duas palavras que descreve. Então você tem um estado intermediário da alma, que são depois que morre. Mas isso a gente precisa de uma aula. Tem que ter uma aula exclusiva só para isso. Vocês voltaram da classe de maturidade cristã. Então a gente dá essa aula lá, né? Isso, vocês têm que voltar para a classe de novos crentes. Então vamos lá. Também vai ser julgado, né? Vai. Por que alguém no paraíso tem que ser julgado se ele já está no céu? Por que alguém que já está no Hades tem que ser julgado se ele já está com o cartão de entrada do inferno? É justiça de Deus. O que vai acontecer? Quem estiver no paraíso, que nem eu e você acha que eu vou ganhar a mesma coisa que você vai ganhar de Deus? Não, eu vou ganhar menos. Então é isso. O que vai acontecer? O galardão. Nós vamos receber o galardão de Deus. O que Jesus falou para Lázaro, para o rico? Aqueles que estão daqui não podem para lá, e quem está lá não pode vir para cá. E qual é a maior dor do inferno? Ver o céu. Por quê? O que os olhos não veem. O rico olhou e viu Lázaro no seio do pai Abraão e clamou: Pai Abraão, manda Lázaro molhar os dedos na água e derramar gotas na minha boca, porque eu estou nesse tormento. O que o pai Abraão falou para ele? Filho, em tua vida você teve os teus bens e Lázaro os seus males. Agora ele é consolado e tu atormentado. Amém, gente? Tudo bem? Em paz? Você pode dizer que você vai para o céu? Amém? Em nome de Jesus? Vocês têm noção do inferno? Querem saber como que é lá? Não? Vamos fazer um tour? Vamos deixar do jeito que está, né? Amém? Então vamos orar. Pai, nós queremos agradecer por essa manhã, por tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito. Esteja conosco, nos orientando e fazendo a gente entender mais do Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Um bom dia, um bom almoço para todo mundo aqui.